Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no nosso canal. Hoje vamos conhecer a vida de Carolina, uma jovem de 23 anos, que trabalha como empregada doméstica na mansão de uma das famílias mais ricas de São Paulo, e também de Rodrigo, um empresário de 28 anos que está prestes a fazer uma aposta que mudará sua vida para sempre. Vocês vão acompanhar como uma simples aposta entre amigos pode se transformar em algo muito mais profundo e perigoso. Como 30 dias podem ser suficientes para que um coração se abra pela primeira vez ao amor verdadeiro. E como às vezes aquilo que começamos por orgulho pode nos ensinar as lições mais importantes sobre humildade e entrega. Mas não vou contar tudo agora, porque sei que vocês gostam de descobrir cada detalhe, cada emoção, cada momento especial que essa história tem para oferecer. Antes de começarmos, quero agradecer a cada um de vocês que está aqui, que comenta, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão pela qual continuamos criando essas narrativas com tanto carinho. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal agora mesmo, para não perder nenhuma das próximas histórias que preparamos especialmente para você. Me conta aqui nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam nossas histórias? Estão preparando algo gostoso na cozinha, organizando a casa ou apenas relaxando depois de um dia corrido? Adoro saber como nossas narrativas fazem parte do dia de vocês. Agora sim, vamos começar nossa história. Preparem seus corações para uma jornada de descobertas, transformação e muito romance. O sol de dezembro batia forte nas janelas do escritório de Rodrigo Silva quando ele desligou a última ligação do dia. Aos 28 anos, havia transformado a pequena empresa de construção que herdou do avô em um dos maiores empreendimentos imobiliários de São Paulo. Suas torres residenciais espalhavam-se pela cidade como monumentos ao seu sucesso, mas naquele momento, enquanto afrouxava a gravata italiana e observava o movimento da Avenida Paulista lá embaixo, sentia-se estranhamente vazio. O dinheiro, os carros importados, as mulheres que apareciam em sua vida interessadas apenas em seu sobrenome. Nada disso preenchia o buraco que crescia dentro do peito a cada dia que passava. O celular vibrou com uma mensagem no grupo dos amigos. Diego estava organizando o encontro de sempre no Clube da Família, aquele ritual de quinta-feira onde os filhos da elite paulistana se reuniam para beber uísque caro e falar sobre negócios. Rodrigo suspirou fundo antes de responder que estaria lá. Sabia exatamente como seria a noite. As mesmas conversas superficiais, as mesmas provocações sobre sua vida amorosa, os mesmos comentários irônicos sobre como ele era o único do grupo que ainda não tinha se casado com alguma herdeira de família tradicional. Mas havia se acostumado com essa rotina, mesmo que ela o deixasse cada vez mais entediado com a própria vida. 2 horas depois, Rodrigo estacionava sua BMW no clube e caminhava em direção ao salão onde os amigos já estavam instalados na mesa de sempre. Diego Cavalcante, herdeiro de uma rede de hotéis, acenou para ele com um copo de uísque na mão. Ao lado dele estavam Tiago Mendonça, que gerenciava as empresas da família no setor de mineração, e Bruno Almeida, dono de uma cadeia de restaurantes sofisticados. Os três tinham crescido juntos, estudado nas mesmas escolas particulares, frequentado as mesmas festas da alta sociedade. Eram mais que amigos, eram reflexos uns dos outros, moldados pelo mesmo ambiente de privilégios e expectativas familiares. Finalmente chegou o workaholic, provocou Diego quando Rodrigo se aproximou da mesa. Estava começando a achar que tinha desistido da vida social de vez. Rodrigo sorriu sem muito entusiasmo e se sentou na cadeira vazia, aceitando o copo de uísque que Bruno lhe ofereceu. A conversa seguiu o roteiro de sempre: comentários sobre os negócios, fofocas sobre conhecidos em comum, planos para as férias de fim de ano. Foi quando Tiago trouxe à tona o assunto que Rodrigo menos queria discutir. E aí, Rodrigo, quando vai nos apresentar uma namorada decente? Já estamos cansados de ver você com essas modelos vazias que só querem aparecer nas revistas sociais. A provocação não era nova, mas naquela noite,
Rodrigo sentiu-se particularmente irritado com ela. Talvez fosse o cansaço acumulado, talvez fosse a sensação crescente de que sua vida estava se tornando uma repetição sem sentido de eventos e encontros vazios. Não é tão simples quanto vocês pensam, respondeu ele, tentando manter o tom casual. As mulheres que convivem no nosso meio são todas iguais, interessadas em status, em dinheiro, em aparecer nas colunas sociais. Nunca sei se gostam de mim ou do meu sobrenome. Diego riu alto e bateu na mesa derramando um pouco do uísque. Ah, para com isso. Você fala como se fosse difícil conquistar qualquer mulher. Com sua grana e seu charme, você consegue qualquer uma que quiser. Foi então que Bruno, sempre o mais provocador do grupo, teve a ideia que mudaria tudo. Seus olhos brilharam com aquela expressão maliciosa que Rodrigo conhecia bem, a mesma que tinha quando inventava suas apostas mais absurdas na época da faculdade. Quer saber? Vamos fazer uma aposta interessante, disse Bruno, inclinando-se sobre a mesa e baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo. Se você é tão irresistível assim, prove. Escolha qualquer mulher, qualquer uma mesmo, e faça ela se apaixonar por você em 30 dias. Mas não pode ser dessas patricinhas fáceis que a gente conhece. Tem que ser alguém diferente, alguém que não conheça você, que não saiba quem você é ou quanto dinheiro tem. Tiago e Diego se entreolharam e sorriram, claramente interessados na proposta. E qual seria a aposta? Perguntou Rodrigo, tentando parecer desinteressado, mas já sentindo uma fagulha de curiosidade crescer dentro de si. 500 mil reais, respondeu Bruno sem hesitar. Se você conseguir, cada um de nós paga 150 mil. Se não conseguir, você paga 500 mil para ser dividido entre nós três. A quantia era significativa mesmo para os padrões do grupo, mas não era isso que fazia o coração de Rodrigo acelerar. Era o desafio em si, a possibilidade de provar algo para si mesmo, de quebrar a monotonia que consumia seus dias. E como vocês vão saber se ela realmente se apaixonou? Perguntou Rodrigo, já mentalmente aceitando a proposta. Ela tem que confessar que te ama, disse Diego, entrando no espírito da aposta. Na frente de testemunhas, e tem que demonstrar que está disposta a qualquer coisa por você. Tipo, sei lá, deixar a vida dela de lado para ficar com você. Tiago assentiu vigorosamente. Exato. Não vale só seduzir e transar. Tem que ser amor de verdade, daqueles que fazem a pessoa perder a cabeça. Rodrigo bebeu o resto do uísque de uma vez, sentindo o líquido queimar sua garganta. E eu posso escolher qualquer mulher. Qualquer uma, confirmou Bruno. Mas lembre-se, ela não pode saber quem você é, ou ter qualquer ligação com o nosso meio social. Tem que ser conquistada pelo seu charme, não pelo seu dinheiro. A ideia era tentadora demais para resistir. Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa. Feito, disse, apertando as mãos dos três amigos em sequência. 30 dias para fazer uma mulher se apaixonar perdidamente por mim. Isso vai ser mais fácil do que vocês imaginam. Os risos ecoaram pela mesa enquanto eles brindavam à aposta, mas Rodrigo mal conseguia conter a excitação que sentia. Finalmente, havia algo interessante em sua vida, um desafio que valia a pena enfrentar. Ele não fazia ideia de que em menos de 24 horas conheceria Carolina Ferreira, e que essa aposta aparentemente simples se tornaria a experiência mais transformadora de sua vida. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com uma sensação estranha de expectativa. Enquanto tomava banho em seu apartamento, cobertura nos jardins, repensou os termos da aposta e começou a elaborar uma estratégia. Precisava encontrar uma mulher que fosse completamente alheia ao seu mundo. Alguém genuína e verdadeira, que pudesse ser conquistada por seus próprios méritos e não por sua conta bancária. A ideia o animava mais do que qualquer negócio que havia fechado nos últimos meses. Foi quando se lembrou de que precisava passar na mansão dos pais para assinar alguns documentos da empresa. Eduardo e Cristina Silva moravam em uma casa imensa em Alto de Pinheiros. Um palacete que havia sido construído pelo bisavô de Rodrigo ainda na década de 1940. A propriedade era mantida por uma pequena equipe de funcionários. O jardineiro, a cozinheira, a faxineira e, mais recentemente,
uma nova empregada doméstica que sua mãe havia contratado para ajudar com a organização geral da casa. Rodrigo dirigiu até lá, pensando em como abordaria a busca pela mulher da aposta. Talvez devesse frequentar lugares diferentes, conhecer pessoas de outros círculos sociais. Estava tão absorto em seus pensamentos que quase não notou a jovem que varria as folhas secas da entrada quando estacionou o carro na garagem. Quase não notou, mas algo nela chamou sua atenção. Talvez fosse a graciosidade dos movimentos, a concentração com que executava a tarefa simples, ou a forma como o sol da manhã iluminava seus cabelos castanhos, presos em um rabo de cavalo despretensioso. Carolina Ferreira tinha 23 anos e trabalhava na casa da família Silva há apenas 3 semanas. Havia conseguido o emprego através de uma agência depois de passar meses procurando uma oportunidade que lhe permitisse ajudar a sustentar a mãe doente e o irmão mais novo. A casa era maior que qualquer lugar onde já havia trabalhado, e os patrões, embora distantes, eram respeitosos e pagavam em dia. Ela levava o trabalho a sério, chegando sempre pontualmente às 7 da manhã e dedicando-se a cada tarefa com esmero, fosse limpar os cristais da sala de jantar ou organizar a biblioteca imensa do Sr. Eduardo. Naquela manhã, Carolina estava especialmente concentrada em deixar a entrada da casa impecável, porque sabia que Dona Cristina receberia amigas para o chá da tarde. Não queria dar motivo para qualquer reclamação, principalmente porque estava gostando de trabalhar ali, e não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Estava tão focada na varredura que não percebeu quando um carro esportivo estacionou na garagem, nem quando um homem alto e bem vestido saiu do veículo e caminhou em sua direção. Foi apenas quando uma sombra surgiu em seu campo de visão que Carolina levantou os olhos e se deparou com o homem mais bonito que já tinha visto na vida. Ele tinha cerca de 1,85 m, cabelos escuros levemente despenteados pelo vento, olhos castanhos intensos e um sorriso que parecia capaz de desarmar qualquer defesa. Vestia uma camisa social azul clara que realçava o bronzeado da pele e calças sociais escuras que deixavam clara sua boa forma física. Por um momento, Carolina ficou sem palavras, sentindo um calor estranho subir pelo rosto. "Bom dia", disse Rodrigo, parando diante dela com um sorriso que testava seu próprio charme. "Você deve ser a nova funcionária que minha mãe contratou. Eu sou Rodrigo, o filho da casa." Carolina engoliu em seco e rapidamente baixou os olhos, lembrando-se de sua posição. "Bom dia, senhor Rodrigo. Eu sou Carolina. Com licença, vou continuar meu trabalho", respondeu ela, tentando contorná-lo para seguir com a varredura. Mas Rodrigo deu um passo para o lado, bloqueando sutilmente sua passagem. "Não precisa de licença. Esta é minha casa também. E você pode me chamar apenas de Rodrigo, sem cerimônias." Havia algo na simplicidade dela que intrigava Rodrigo. Carolina não demonstrava qualquer reconhecimento ou interesse especial por ele. Tratava-o apenas como o filho dos patrões. Não havia aquele brilho calculista nos olhos que ele estava acostumado a ver nas mulheres. Nem tentativas de flerte ou aproximação. Ela parecia genuinamente interessada apenas em fazer seu trabalho bem feito e sair dali. E foi exatamente isso que fez Rodrigo sorrir ainda mais largamente, porque acabara de encontrar a mulher perfeita para sua aposta. Durante os primeiros 7 dias após aquele encontro na entrada da casa, Rodrigo começou a observar Carolina com uma atenção que surpreendeu até a ele mesmo. Sempre que visitava os pais, procurava maneiras de cruzar com ela pelos corredores da mansão, criando desculpas para passar pela sala onde ela estava limpando ou pela cozinha onde ajudava Dona Mercedes, a cozinheira que trabalhava na família há mais de 15 anos. Carolina sempre o cumprimentava educadamente, mas mantinha uma distância respeitosa que começava a intrigar Rodrigo cada vez mais. Ela não se derretia com seus sorrisos, não tentava puxar conversa, não demonstrava qualquer interesse além do profissional. Para um homem acostumado a conquistar mulheres apenas com seu charme natural e sua posição social, aquela indiferença era simultaneamente frustrante e estimulante. No 8º dia da aposta,
Rodrigo decidiu mudar de estratégia. Em vez de aparecer na casa dos pais com roupas sociais e o carro esportivo que deixavam clara sua condição financeira, escolheu usar jeans, uma camiseta simples e foi dirigindo o carro mais discreto que possuía, um sedã preto que facilmente passaria despercebido. Queria que Carolina o conhecesse como pessoa, não como o herdeiro da família Silva. Chegou na hora do almoço, quando sabia que ela estaria na cozinha ajudando Dona Mercedes a preparar a refeição dos patrões. Encontrou-a picando legumes para uma salada, concentrada na tarefa, com aquela dedicação que já havia notado em tudo que ela fazia. "Boa tarde, Carolina", disse ele, entrando na cozinha com naturalidade. "Posso pegar um copo de água? Estou morrendo de sede." Ela levantou os olhos e sorriu timidamente, limpando as mãos no avental antes de se dirigir à geladeira. "Claro, Sr. Rodrigo. Quer gelada ou natural?" "Gelada, por favor. E já disse que pode me chamar apenas de Rodrigo." "Não precisa de formalidade", respondeu ele, aproximando-se da bancada onde ela trabalhava. Carolina serviu a água num copo de vidro e lhe entregou, tomando cuidado para não tocar nas mãos dele. "Obrigado. Que cheiro gostoso. O que estão preparando?" "Dona Mercedes está fazendo um salmão grelhado com risoto de camarão para o almoço dos seus pais. Eu só estou ajudando com os acompanhamentos", explicou Carolina, voltando a picar os legumes. Rodrigo ficou ali por alguns minutos, bebendo a água devagar e observando-a trabalhar. Havia algo hipnotizante na graciosidade dos movimentos dela, na forma como segurava a faca, na concentração que dedicava a cada corte preciso. "Você cozinha bem?" perguntou ele, genuinamente curioso. Carolina corou levemente e deu de ombros. "Sei o básico. Aprendi com minha mãe quando era criança. Nada muito sofisticado." "O básico da sua mãe deve ser melhor que muita comida cara que já comi por aí", disse Rodrigo, e pela primeira vez viu um sorriso verdadeiro iluminar o rosto dela. Era um sorriso que transformava completamente sua expressão, revelando uma beleza natural que o deixou momentaneamente sem palavras. Nos dias seguintes, Rodrigo estabeleceu uma rotina de aparecer na casa dos pais sempre no horário do almoço. Criava desculpas diferentes a cada dia. Documentos para buscar, livros da biblioteca, reuniões com Eduardo que nunca aconteciam de fato. Carolina começou a perceber sua presença constante, mas interpretava aquilo como coincidência. Rodrigo sempre encontrava uma maneira de puxar conversa com ela, perguntando sobre seu trabalho, elogiando sua dedicação, oferecendo ajuda quando a via carregando objetos pesados. Ela respondia sempre educadamente, mas mantinha aquela barreira invisível que começava a desafiar mais e mais a determinação dele. Foi no 10º dia que aconteceu o primeiro momento realmente significativo entre eles. Carolina estava na biblioteca, organizando os livros que Eduardo havia deixado espalhados sobre a mesa de mogno quando Rodrigo apareceu na porta. Desta vez, em vez de inventar uma desculpa, ele simplesmente disse: "Posso entrar? Não quero atrapalhar seu trabalho." Carolina assentiu e continuou arrumando os livros por ordem alfabética, uma tarefa que exigia concentração porque muitos dos títulos estavam em idiomas que ela não dominava. Rodrigo se aproximou e notou que ela estava com dificuldades para decifrar alguns nomes em francês e inglês. "Posso ajudar?" ofereceu ele, pegando um dos livros das mãos dela. Suas mãos se tocaram brevemente durante a transferência, e ambos sentiram uma faísca elétrica, que os fez se olhar nos olhos por um momento mais longo que o normal. "Não precisa, senhor. Rodrigo, eu consigo", disse Carolina, mas sua voz saiu mais baixa que o habitual. "Não é incômodo. Na verdade, adoro livros. Meu pai tem uma biblioteca incrível e eu cresci lendo a maioria desses títulos", respondeu Rodrigo, já separando os volumes em idiomas diferentes. "Este aqui é de um autor francês. Este é inglês, mas você lê em outros idiomas?" Carolina balançou a cabeça negativamente, um pouco envergonhada. "Só português mesmo. Não tive oportunidade de estudar outras línguas." Em vez do tom condescendente que ela esperava, Rodrigo apenas assentiu compreensivamente. "Línguas são difíceis mesmo. Eu tive a sorte de ter professores particulares desde criança,
mas isso não me torna melhor que ninguém. Na verdade, às vezes acho que pessoas como você, que aprenderam tudo na vida por necessidade e dedicação, são muito mais admiráveis que quem teve tudo de mão beijada. As palavras foram ditas com tanta sinceridade que Carolina se viu olhando para ele com uma expressão diferente, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Havia algo naquele homem que não conseguia decifrar completamente, uma profundidade que contrastava com a imagem que tinha formado dele como apenas mais um filho de família rica. Trabalharam juntos por quase 1 hora organizando a biblioteca. Rodrigo contava histórias sobre alguns dos livros, falava sobre autores que admirava, fazia piadas que arrancavam risos genuínos de Carolina. Ela começou a relaxar em sua presença, a mostrar um pouco mais de sua personalidade verdadeira. Rodrigo descobriu que ela era inteligente, tinha opiniões interessantes sobre os poucos livros que conseguira ler na vida e possuía um senso de humor sutil que o surpreendeu positivamente. Quando terminaram, Carolina olhou para ele com gratidão sincera. Obrigada pela ajuda. Sozinha eu teria demorado o dobro do tempo. Foi um prazer. Na verdade, eu me diverti. Fazia tempo que não tinha uma conversa tão interessante, respondeu Rodrigo. E pela primeira vez desde que começara aquela aposta, sentiu que talvez não estivesse apenas interpretando um papel. No 11º dia, Rodrigo chegou à casa dos pais e encontrou Carolina no jardim, regando as plantas com uma mangueira. Ela estava usando um vestido simples de algodão azul claro que realçava a cor de seus olhos, e os cabelos estavam soltos, balançando levemente com a brisa da tarde. Ele parou na varanda para observá-la, admirando a naturalidade com que ela cuidava das plantas, a delicadeza com que direcionava o jato d'água para não danificar as flores mais frágeis. Havia algo de puro e genuíno nela que o tocava de uma forma que não esperava. As plantas parecem gostar de você, disse ele, aproximando-se devagar para não assustá-la. Carolina se virou e sorriu, e Rodrigo notou que ela não mais se sobressaltava tanto com sua presença. Eu sempre gostei de plantas. Na casa da minha mãe temos um pequeno jardim. Nada comparado a este, claro, mas é meu cantinho especial. Conte-me sobre sua casa, pediu Rodrigo, sentando-se numa das cadeiras de ferro forjado que decoravam o jardim. Carolina hesitou por um momento, claramente surpresa com o interesse dele por sua vida pessoal, mas acabou se juntando a ele, pousando a mangueira no chão. É uma casa simples no Capão Redondo. Minha mãe está doente há alguns meses, por isso eu trabalho para ajudar com os remédios e as contas. Tenho um irmão mais novo, o Miguel, que tem 15 anos e sonha em ser jogador de futebol. A forma como ela falava da família com tanto carinho e dedicação mexeu com algo profundo dentro de Rodrigo. Deve ser difícil sustentar a casa sozinha, comentou ele genuinamente interessado. É, mas não me importo. Família é família, né? A gente faz o que for preciso para cuidar de quem ama. A simplicidade e profundidade daquela afirmação impactaram Rodrigo mais do que ele esperava. Em seu mundo, as relações eram frequentemente baseadas em interesse mútuo, conveniência social ou benefícios financeiros. A devoção incondicional de Carolina à família era algo que ele não encontrava em seu círculo social. Foi durante essa conversa que Rodrigo começou a perceber que seus sentimentos em relação a Carolina estavam se complicando além do que havia planejado. Inicialmente, ela era apenas o objeto de uma aposta, um desafio interessante para quebrar a monotonia de sua vida. Mas a cada conversa, a cada sorriso dela, a cada momento de sinceridade que compartilhavam, ele se via genuinamente interessado em conhecê-la melhor. Não era apenas atração física, embora certamente houvesse isso também. Era algo mais profundo, uma admiração pela força de caráter dela, pela forma como enfrentava as dificuldades da vida sem perder a doçura e a esperança. No 12º dia, Rodrigo decidiu dar um passo mais ousado. Chegou à casa dos pais carregando um buquê de flores do campo. Nada muito elaborado ou caro, apenas algumas margaridas e rosas silvestres que havia comprado numa floricultura simples no caminho. Encontrou Carolina na sala de estar, passando aspirador no tapete persa que cobria o chão de mármore.
Quando ela o viu com as flores, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Para que são as flores?" perguntou ela, desligando o aspirador e olhando para ele com curiosidade. "Para você", respondeu Rodrigo simplesmente, estendendo o buquê. "Pensei que você poderia gostar. Nada muito sofisticado, só algumas flores bonitas para uma pessoa bonita." Carolina ficou vermelha até a raiz dos cabelos e demorou alguns segundos para aceitar as flores, como se não conseguisse acreditar que alguém estava lhe dando um presente apenas por gentileza. Obrigada." "Não precisava, mas são lindas", murmurou ela, cheirando delicadamente as flores. "Todo mundo merece receber flores de vez em quando", disse Rodrigo, e a sinceridade em sua voz fez Carolina levantar os olhos para encontrar os dele. Naquele momento, alguma coisa mudou entre eles. Carolina começou a ver Rodrigo não apenas como o filho dos patrões, mas como um homem que demonstrava interesse genuíno por ela como pessoa. E Rodrigo percebeu que seus gestos não eram mais calculados para vencer uma aposta, mas nasciam de um desejo real de vê-la feliz. Quando ela sorriu e disse obrigada, mais uma vez, ele sentiu uma satisfação que não tinha nada a ver com estratégias de conquista e tudo a ver com o prazer simples de fazer alguém sorrir. No 13º dia, aconteceu o primeiro momento de real proteção que deixaria uma marca profunda na memória de ambos. Rodrigo havia chegado à casa dos pais mais cedo que o normal e ouviu vozes alteradas vindas da cozinha. Aproximou-se discretamente e viu Carolina sendo repreendida por uma das amigas de sua mãe, uma mulher chamada Helena Vasconcelos, conhecida por sua arrogância e destempero. "Isso está uma nojeira. Como é que vocês contratam esse tipo de gente? Olha como ela limpa mal os copos." "Está cheio de marca d'água", gritava Helena, segurando um copo de cristal diante do rosto vermelho de vergonha de Carolina. Rodrigo sentiu uma raiva imediata subir pelo peito. Conhecia Helena desde criança e sempre a havia detestado por sua forma cruel de tratar funcionários e pessoas que considerava inferiores. Ver Carolina sendo humilhada daquela forma despertou nele um instinto protetor que nem sabia que possuía. Sem pensar duas vezes, entrou na cozinha com passos firmes e expressão séria. "Que está acontecendo aqui?" perguntou sua voz carregada de autoridade. Helena se virou claramente surpresa por ser flagrada em seu destempero. "Ah, Rodrigo, estava apenas instruindo sua funcionária sobre os padrões de limpeza da casa. A Carolina trabalha muito bem e não precisa de instruções de ninguém que não seja da família", respondeu Rodrigo friamente, posicionando-se entre Helena e Carolina de forma protetora. "Se tem algum problema com o serviço da casa, pode falar diretamente comigo ou com meus pais, não com os funcionários." Helena ficou visivelmente desconcertada com a defesa que Rodrigo fez de Carolina. "Eu só estava tentando ajudar." "Sua ajuda não foi solicitada", cortou Rodrigo, seu tom não deixando margem para discussão. "E sugiro que trate todos os funcionários desta casa com o respeito que merecem, ou pode procurar outro lugar para tomar chá." O silêncio que se seguiu foi tenso. Helena murmurou algo sobre não saber que os Silva protegiam tanto seus empregados e saiu da cozinha bufando de indignação. Quando ficaram sozinhos, Rodrigo se virou para Carolina, que estava claramente abalada pelo confronto. "Você está bem?" perguntou ele suavemente. E pela primeira vez desde que se conheciam, Carolina deixou que sua vulnerabilidade transparecesse. "Obrigada por me defender. Não estava esperando isso", disse ela, sua voz trêmula de emoção. "Ninguém tem o direito de te tratar assim. Você trabalha duro e merece respeito", respondeu Rodrigo, aproximando-se dela com cuidado. "Helena sempre foi uma pessoa desagradável. Não ligue para o que ela disse." Carolina olhou para ele com uma expressão de gratidão e algo mais que Rodrigo não conseguiu identificar completamente. Era admiração? Carinho? Ele não sabia, mas sentiu que algo importante havia mudado entre eles naquele momento. Pela primeira vez, Carolina o estava vendo como alguém que se importava com ela, que estava disposto a enfrentar pessoas do próprio círculo social para protegê-la. E pela primeira vez,
Rodrigo percebeu que seus sentimentos por ela estavam escapando completamente do controle que havia planejado manter. Os 2 dias seguintes trouxeram uma proximidade nova e delicada entre eles. Carolina começou a procurar desculpas para estar nos mesmos ambientes que Rodrigo quando ele visitava a casa. Não de forma óbvia ou insinuante, mas com a naturalidade de quem começava a apreciar genuinamente a companhia dele. Rodrigo, por sua vez, descobriu-se ansioso para vê-la todos os dias, planejando conversas que pudessem ter, pensando em pequenos gestos que pudessem fazê-la sorrir. No 15º dia da aposta, aconteceu o momento que marcaria definitivamente a transição de uma conquista calculada para algo muito mais profundo e verdadeiro. Rodrigo encontrou Carolina na biblioteca novamente, mas desta vez ela não estava organizando livros. Estava sentada numa das poltronas de couro, com um livro aberto no colo, completamente absorta na leitura. Ele ficou na porta por alguns minutos, apenas observando-a. Havia algo de tocante na imagem dela ali, naquele ambiente sofisticado que contrastava com sua simplicidade, mas de alguma forma parecia ter sido feito para ela. "Bom livro?" perguntou ele suavemente, aproximando-se sem fazer ruído. Carolina levantou os olhos e sorriu, fechando o livro, mas mantendo o dedo na página para não perder o lugar. "É um romance. Encontrei aqui na biblioteca e... espero que não se importe que eu esteja lendo. Sei que deveria estar trabalhando, mas terminei todas as tarefas e... Claro que não me importo", interrompeu Rodrigo, sentando-se na poltrona ao lado dela. "Esta biblioteca foi feita para os livros serem lidos." "Que romance é?" Carolina mostrou a capa um pouco envergonhada. Era um clássico da literatura brasileira que Rodrigo conhecia bem. "É lindo, não é?" disse ele, e viu os olhos dela brilharem de prazer por compartilhar o interesse. "Adoro a forma como o autor escreve sobre o amor. É tão verdadeiro", comentou Carolina, e Rodrigo percebeu que havia muito mais profundidade nela do que imaginara inicialmente. Passaram quase 2 horas conversando sobre livros, sobre histórias que os haviam marcado, sobre sonhos e perspectivas de vida. Carolina revelou que sempre sonhara em estudar, talvez fazer uma faculdade quando a situação financeira da família melhorasse. Rodrigo encontrou-se genuinamente interessado em seus planos, oferecendo-se para ajudá-la a conseguir bolsas de estudo, sugerindo cursos que poderiam interessá-la. Era a primeira vez que se preocupava verdadeiramente com o futuro de alguém além de si mesmo. Quando o sol começou a se pôr e Carolina disse que precisava ir embora, Rodrigo sentiu uma estranha relutância em vê-la partir. "Carolina", disse ele quando ela já estava na porta da biblioteca. "Sim", respondeu ela, virando-se para olhá-lo. Por um momento, Rodrigo quis dizer algo sobre como ela estava se tornando importante para ele, sobre como os momentos que passavam juntos eram os melhores de seus dias. Mas as palavras não vieram, e ele apenas sorriu. "Até amanhã." "Até amanhã, Rodrigo", respondeu ela, e seu sorriso foi como um raio de sol que aqueceu o peito dele de uma forma que não conseguia explicar. Naquela noite, dirigindo de volta para seu apartamento, Rodrigo percebeu que a aposta havia se tornado secundária em seus pensamentos. Carolina não era mais um desafio a ser vencido, mas uma pessoa por quem estava desenvolvendo sentimentos reais e profundos. A descoberta era simultaneamente exaltante e assustadora, porque significava que ele estava perdendo o controle da situação que havia planejado dominar completamente. O 16º dia da aposta trouxe uma mudança no comportamento de Rodrigo que ele mesmo não conseguia explicar completamente. Acordou pensando em Carolina, planejou o dia inteiro em torno do momento em que a veria e descobriu-se escolhendo roupas que a fariam sorrir em vez de impressionar. Estava dirigindo para a casa dos pais quando recebeu uma ligação de Bruno, lembrando-o da aposta e perguntando sobre o progresso com a escolhida. Rodrigo sentiu um desconforto estranho ao ouvir Carolina sendo reduzida a esses termos, como se algo sagrado estivesse sendo profanado. "Está indo bem", respondeu vagamente, cortando a conversa mais rápido que o normal. A verdade era que não queria mais falar sobre a aposta, não queria reduzir o que estava sentindo por Carolina
a uma simples conquista por dinheiro. Chegando à mansão, encontrou Carolina no jardim novamente, mas desta vez ela não estava cuidando das plantas. Estava sentada num dos bancos de pedra, durante o que claramente era sua pausa para o almoço, comendo um sanduíche simples que havia trazido de casa. Havia algo de melancólico em sua postura, uma tristeza sutil que Rodrigo não havia notado antes. Aproximou-se devagar, como se estivesse se aproximando de um pássaro que poderia voar a qualquer momento. "Posso fazer companhia?" perguntou, apontando para o espaço vazio no banco ao lado dela. Carolina sorriu e fez um gesto convidativo. "Claro. Estava apenas aproveitando este solzinho gostoso." "Você parece preocupada com alguma coisa", observou Rodrigo, sentando-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "É algo que eu possa ajudar?" Carolina hesitou por um momento, claramente debatendo internamente se deveria ou não compartilhar seus problemas pessoais com ele. Finalmente, decidiu ser honesta. "É minha mãe. Ela precisa fazer alguns exames, mas o convênio não cobre e são bem caros. Estou tentando juntar dinheiro, mas..." Sua voz falhou um pouco, e ela deu de ombros como se quisesse minimizar a situação. Rodrigo sentiu uma pontada no peito ao ver a preocupação genuína estampada no rosto dela. Seu primeiro instinto foi oferecer dinheiro, resolver o problema com um cheque, como fazia com a maioria das situações difíceis em sua vida. Mas algo o impediu. Sabia que Carolina não aceitaria ajuda financeira direta dele, principalmente não conhecendo sua verdadeira situação financeira, e também intuía que ela valorizava mais o apoio emocional que qualquer solução monetária. "Quanto custam os exames?" perguntou ele, tentando soar casual. "Uns R$ 1.200, respondeu Carolina, suspirando. "Parece pouco para quem tem dinheiro, mas para mim representa quase 2 meses de salário." Para Rodrigo, que gastava mais que isso em uma única refeição em restaurantes sofisticados, a quantia era irrisória. Mas para Carolina, representava sacrifício, noites mal dormidas, contas apertadas. "Você tem outros trabalhos além deste?" perguntou ele, genuinamente interessado em entender melhor a realidade dela. "Faço faxina numa empresa aos finais de semana, e às vezes aceito trabalhos extras de passadeira. Mas não posso exagerar, senão não rendo bem aqui e posso perder o emprego", explicou Carolina, falando com uma praticidade que revelava como estava acostumada a administrar dificuldades. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos, observando o perfil delicado dela recortado contra o céu azul da tarde. Havia uma força silenciosa em Carolina que o impressionava cada vez mais. Ela enfrentava adversidades que ele nunca havia nem imaginado ter que enfrentar, e fazia isso com uma dignidade e determinação que tocavam algo profundo em seu peito. "Carolina", disse ele finalmente, "se eu encontrasse uma forma de você conseguir esse dinheiro de maneira honesta, você aceitaria?" Ela o olhou com curiosidade. "Que tipo de forma?" "Minha mãe sempre reclama que precisa de alguém para organizar os armários dela, catalogar as roupas, separar o que vai doar. É um trabalho grande, levaria uns 3 ou 4 dias. Se eu falasse com ela, tenho certeza que pagaria bem por isso." Os olhos de Carolina brilharam com esperança, mas ela tentou manter a cautela. "Você faria isso por mim?" "Claro que faria", respondeu Rodrigo, e percebeu que era a verdade mais pura que havia dito em muito tempo. Naquela tarde, Rodrigo realmente conversou com sua mãe sobre dar trabalho extra para Carolina. Cristina Silva, que sempre havia sido uma mulher prática, concordou imediatamente. "Aquela menina é um achado", disse ela. "Trabalha bem, é educada, cuidadosa com nossas coisas. Se ela topar organizar meus armários, pago R$ 1.500 pelo trabalho." Rodrigo sentiu uma satisfação imensa ao poder dar essa notícia para Carolina. Quando contou para ela, viu lágrimas de gratidão brotarem nos olhos dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela esqueceu completamente das formalidades e o abraçou espontaneamente. O abraço durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que ambos sentissem a conexão elétrica que estava crescendo entre eles.
Carolina se afastou rapidamente, corando e pedindo desculpas pelo atrevimento. Mas Rodrigo segurou delicadamente os braços dela, impedindo que se afastasse muito. Não precisa pedir desculpas. Foi o melhor abraço que ganhei em muito tempo, disse ele suavemente, e viu os olhos dela se arregalar com surpresa e algo que poderia ser o início de uma reciprocidade aos sentimentos que ele desenvolvera por ela. O 17º dia foi marcado pelo início do trabalho extra de Carolina na organização dos armários de Cristina. Rodrigo encontrou uma desculpa para ficar em casa naquele dia, alegando que tinha alguns telefonemas importantes para fazer. Na realidade, queria estar perto de Carolina, observá-la trabalhar, conversar com ela durante as pausas. Descobriu que ela tinha um sistema próprio para organizar as coisas, que era incrivelmente eficiente e cuidadosa com peças delicadas e caras. Mais que isso, descobriu que ela tinha um gosto natural para combinações de cores e estilos, frequentemente sugerindo looks que sua mãe nunca havia pensado em criar. "Você tem talento para isso", comentou Rodrigo quando a encontrou organizando uma seção inteira de sapatos por cor e ocasião de uso. "Já pensou em trabalhar com moda ou decoração?" Carolina riu baixinho, como se a ideia fosse absurda demais para considerar. "Eu não tenho estudo para isso. São áreas para gente rica que teve oportunidade de fazer faculdade, viajar, conhecer o mundo." "Talento não se aprende na escola", disse Rodrigo firmemente. "Se aprende vivendo, observando, tendo sensibilidade. E você tem isso de sobra." A sinceridade em sua voz fez Carolina parar o que estava fazendo e olhar para ele com uma expressão que misturava surpresa e gratidão. Foi durante essa conversa que Rodrigo percebeu o quanto Carolina subestimava suas próprias capacidades. Ela havia sido condicionada pelas circunstâncias da vida a se ver apenas como alguém que servia outros, que limpava, que cuidava, que sustentava, mas ele via muito mais. Via inteligência, criatividade, uma elegância natural que não tinha nada a ver com dinheiro ou posição social. Via uma mulher que poderia brilhar em qualquer ambiente se tivesse a oportunidade certa. O 18º dia trouxe o primeiro momento de real intimidade entre eles. Carolina estava terminando o trabalho nos armários quando uma tempestade súbita de verão desabou sobre a cidade. Rodrigo insistiu para levá-la em casa, em vez de deixá-la enfrentar a chuva forte no transporte público. Durante o trajeto para o Capão Redondo, eles conversaram sobre suas infâncias, suas famílias, seus sonhos mais profundos. Rodrigo descobriu que Carolina havia sido uma aluna brilhante na escola, mas teve que parar de estudar para trabalhar quando o pai morreu num acidente de trabalho. Carolina descobriu que Rodrigo, apesar de toda sua privilegiada, sentia-se frequentemente solitário e incompreendido, pressionado por expectativas familiares que nem sempre correspondiam aos seus verdadeiros desejos. Quando chegaram à rua onde Carolina morava, a chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas nenhum dos dois fez menção de sair do carro imediatamente. Havia algo no ambiente protegido e íntimo do veículo que os fazia querer prolongar aquele momento de conexão. "Obrigada por me trazer em casa", disse Carolina suavemente. "E obrigada por ter conseguido o trabalho extra. Já consegui marcar os exames da minha mãe para a próxima semana." "Fico feliz em poder ajudar", respondeu Rodrigo, virando-se para olhá-la melhor. "Carolina, posso te fazer uma pergunta?" "Claro. O que você pensa de mim? Quero dizer, realmente pensa. Não como patrão, mas como pessoa." A pergunta pegou Carolina de surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, claramente escolhendo as palavras com cuidado. "No começo, eu pensava que você era só mais um filho de família rica, sabe? Mimado, acostumado a ter tudo fácil. Mas você é diferente do que imaginei. É gentil, se importa com as pessoas, me trata como se eu fosse importante." Ela fez uma pausa, corando levemente. "Às vezes tenho a impressão de que você me vê de uma forma que ninguém nunca me viu antes." "E como é que eu te vejo?" perguntou Rodrigo, sua voz saindo mais rouca que o normal. "Como se eu fosse especial, como se eu valesse a pena", respondeu Carolina, baixando os olhos. O silêncio que se seguiu
foi carregado de tensão e significado. Rodrigo estendeu a mão e tocou delicadamente o queixo de Carolina, fazendo-a levantar os olhos para encontrar os dele. Você é especial, você vale muito a pena. E qualquer um que não consegue ver isso é cego, disse ele, sua voz carregada de emoção. Carolina sentiu o coração acelerar quando viu a intensidade do olhar dele. A sinceridade que transparecia em cada palavra. Pela primeira vez, permitiu-se considerar a possibilidade de que um homem como Rodrigo pudesse realmente se interessar por uma mulher como ela. Foi nesse momento que aconteceu o beijo que mudaria tudo entre eles. Rodrigo se inclinou lentamente em direção a Carolina, dando-lhe tempo de se afastar se quisesse. Mas ela não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e deixou que ele tocasse seus lábios com os dele, num beijo suave e cuidadoso, cheio de promessas não ditas. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que ambos soubessem que haviam cruzado uma linha da qual não haveria volta. Quando se separaram, Carolina estava tremendo, não de frio, mas de emoção. Eu preciso ir, murmurou ela, claramente abalada pelo que havia acontecido. Carolina, espera, disse Rodrigo, segurando delicadamente a mão dela. Não se arrependa disso, por favor. Não estou me arrependendo, respondeu ela baixinho. É só que é tudo muito confuso. Você é o filho dos meus patrões. Eu sou apenas uma empregada. Isso não pode dar certo. Não somos patrão e empregada quando estamos juntos assim, disse Rodrigo firmemente. Somos apenas Rodrigo e Carolina, duas pessoas que se importam uma com a outra. Carolina sorriu tristemente e tocou o rosto dele com delicadeza. Boa noite, Rodrigo, disse ela, saindo do carro antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Rodrigo ficou ali, observando-a subir as escadas do pequeno sobrado onde morava, sentindo uma mistura de euforia e medo do que haviam começado. Os dias seguintes trouxeram uma mudança palpável na dinâmica entre Rodrigo e Carolina. Havia uma consciência nova entre eles, uma tensão deliciosa feita de olhares demorados, sorrisos secretos e toques aparentemente casuais que faziam ambos tremerem por dentro. Carolina começou a arrumar desculpas para ficar nos mesmos ambientes que Rodrigo quando ele visitava a casa. Não de forma óbvia, mas com a sutileza de uma mulher que estava descobrindo os próprios sentimentos e queria explorá-los. No 19º dia, Cristina Silva fez um comentário que surpreendeu a ambos. Rodrigo, aquela menina Carolina é um tesouro. Terminou o trabalho nos meus armários e ficou melhor que qualquer organizadora profissional que já contratei. Estou pensando em aumentar o salário dela e talvez dar algumas responsabilidades extras. Rodrigo sentiu um orgulho estranho ao ouvir sua mãe elogiar Carolina, como se os méritos dela refletissem de alguma forma nele. Ela é muito dedicada mesmo, concordou ele, tentando manter o tom casual. E bem inteligente também. Tem ideias interessantes sobre organização e estilo. Foi durante essa conversa que Rodrigo percebeu algo importante. Sua mãe estava genuinamente impressionada com Carolina, não apenas como funcionária, mas como pessoa. Cristina, que sempre havia sido criteriosa e às vezes fria com empregados, falava de Carolina com um carinho que surpreendia. Sabe o que mais me impressiona nela? Continuou Cristina. É a dignidade. Trabalha duro, nunca reclama, trata todos com respeito. É o tipo de pessoa que você pode confiar de olhos fechados. As palavras da mãe ecoaram na mente de Rodrigo durante todo o dia, reforçando sentimentos que já estavam bem estabelecidos em seu coração. No 20º dia, aconteceu o primeiro momento em que Rodrigo e Carolina ficaram completamente sozinhos na casa. Eduardo e Cristina haviam viajado para o interior para resolver questões da empresa, e a casa estava silenciosa, exceto pela presença deles dois. Rodrigo havia inventado uma desculpa para estar lá, documentos importantes para buscar, mas na realidade queria apenas ter a oportunidade de conversar com Carolina sem interrupções ou olhares curiosos. Encontrou-a na sala de estar, encerando o piso de madeira com movimentos precisos e graciosos. Ela estava tão concentrada na tarefa que não o ouviu chegar, e ele ficou alguns minutos apenas observando-a,
admirando a dedicação com que fazia seu trabalho. Havia algo de meditativo na forma como ela se movia, uma harmonia entre corpo e mente que o fascinava. "Oi", disse ele suavemente, fazendo-a se sobressaltar. "Desculpe, não queria assustar." "Tudo bem", respondeu Carolina, sorrindo e parando o trabalho. "Não sabia que você vinha hoje. Seus pais viajaram." "Eu sei, vim buscar uns papéis, mas, na verdade, queria te ver", admitiu Rodrigo, surpreendendo-se com a própria honestidade. Carolina corou e desviou o olhar, claramente tocada pela confissão. "Rodrigo, sobre o que aconteceu outro dia no carro." "O que tem?" perguntou ele, aproximando-se devagar. "Não posso parar de pensar nisso", disse Carolina baixinho, sua voz carregada de vulnerabilidade. "E sei que não deveria. Sei que isso é loucura. Somos de mundos completamente diferentes." "Os mundos só são diferentes se a gente deixar que sejam", respondeu Rodrigo, parando bem diante dela. "Quando estou com você, nada mais importa. Não importa dinheiro, posição social, o que as pessoas vão pensar. Só importa isso", disse ele, apontando para o espaço entre eles. "Isso que está crescendo entre nós." Carolina o olhou com uma expressão que misturava desejo e medo. "E se der errado? E se isso destruir tudo? Eu posso perder meu emprego. Você pode se meter em problemas com sua família." "Então, a gente enfrenta juntos", disse Rodrigo, tocando delicadamente o rosto dela. "Carolina, eu nunca senti isso por ninguém. Nunca me importei com alguém da forma como me importo com você. Não quero fingir que não existe." Carolina fechou os olhos, claramente lutando com sentimentos conflitantes. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova neles. "Eu também me importo com você", admitiu ela. "Mais do que deveria, mais do que é seguro. Mas não consigo evitar." E então eles se beijaram novamente, mas desta vez não foi um beijo hesitante e cuidadoso. Foi um beijo cheio de paixão contida, de sentimentos que haviam sido reprimidos por dias, de uma conexão que ambos finalmente pararam de negar. As mãos de Rodrigo se perderam nos cabelos de Carolina, enquanto ela se agarrava aos ombros dele como se fosse sua única âncora num mar de emoções turbulentas. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e tremendo. "Isso é loucura", murmurou Carolina contra os lábios dele. "Talvez seja", concordou Rodrigo. "Mas é a loucura mais certa que já fiz na vida." Ficaram ali, abraçados no meio da sala silenciosa, sabendo que haviam dado um passo definitivo em direção a algo que mudaria suas vidas para sempre. Carolina se permitiu pela primeira vez imaginar um futuro onde pudesse estar com Rodrigo não apenas escondida, mas abertamente, como uma mulher amada e respeitada. E Rodrigo se permitiu imaginar uma vida onde seus sentimentos fossem mais importantes que expectativas sociais ou apostas estúpidas com os amigos. O 21º dia trouxe uma novidade que surpreendeu a ambos. Cristina Silva chegou de viagem mais cedo que o esperado e encontrou Rodrigo e Carolina conversando animadamente na biblioteca, sentados lado a lado no sofá, examinando um livro de fotografias de arte que ele havia pego para mostrar a ela. Havia uma intimidade óbvia entre eles, uma familiaridade que ia muito além da relação empregador-funcionário. Cristina ficou na porta por alguns momentos, observando a cena, antes de se anunciar. "Que coincidência encontrar vocês dois aqui", disse ela, entrando na biblioteca com um sorriso que Rodrigo não conseguiu decifrar completamente. Carolina se levantou imediatamente, visivelmente nervosa. "Dona Cristina, não sabíamos que a senhora havia voltado. Estava apenas..." "Rodrigo estava me mostrando algumas fotografias." "Relaxe, Carolina", disse Cristina gentilmente. "Não estou questionando nada. Na verdade, fico feliz em ver que meu filho tem bom gosto para apreciar pessoas interessantes." O comentário deixou ambos surpresos. "Rodrigo, posso falar com você em particular?" Carolina se retirou discretamente e Cristina fechou a porta da biblioteca atrás dela. "Filho, você está apaixonado por aquela menina", disse ela sem rodeios. Não era uma pergunta, era uma constatação. Rodrigo sentiu o sangue subir ao rosto, mas decidiu ser honesto. "Estou, mãe, muito apaixonado." "E ela por você?" "Acredito que sim."
Cristina assentiu pensativamente. Ela é uma boa menina, Rodrigo. Trabalhadora, honesta, inteligente. Mas você sabe que isso vai gerar comentários, né? Nossa família sempre se relacionou dentro de um círculo específico. Eu sei, mãe. Mas não me importo com comentários. Me importo com ser feliz. E Carolina me faz feliz de uma forma que nenhuma das mulheres do nosso meio social jamais conseguiu. Para a surpresa de Rodrigo, sua mãe sorriu. Seu pai e eu conversamos sobre isso durante a viagem. Notamos como você estava diferente ultimamente. Mais leve, mais sorridente. Se essa menina está fazendo você feliz, então tem nossa aprovação. Rodrigo sentiu uma onda de alívio tão forte que quase o deixou tonto. Sério, mãe? Sério, mas quero que vocês façam as coisas direito. Nada de escondido, nada de vergonha. Se vocês se gostam, assumam isso com dignidade. E Carolina vai precisar se preparar para enfrentar alguns comentários maldosos. Nosso círculo social pode ser cruel com quem eles consideram diferente. Naquela noite, Rodrigo ligou para Carolina e pediu para encontrá-la no dia seguinte para uma conversa importante. Havia algo em sua voz que a fez concordar imediatamente, apesar dos nervos que sentia. O 22º dia seria decisivo para o futuro deles, e ambos sabiam disso. No dia seguinte, Rodrigo levou Carolina para um pequeno café no centro da cidade, longe dos lugares que frequentava habitualmente, onde poderiam conversar sem ser reconhecidos ou interrompidos. Carolina, começou ele, segurando as mãos dela sobre a mesa pequena. Conversei com minha mãe ontem. Ela sabe sobre nós. Carolina empalideceu. E ela aprova. Meus pais aprovam nosso relacionamento. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas de alívio e incredulidade. Como é possível? Porque eles veem o quanto você me faz bem, veem que sou mais feliz desde que te conheci, e porque reconhecem em você as qualidades que realmente importam. Carolina chorou silenciosamente por alguns minutos, agarrando as mãos de Rodrigo como se fosse um salva-vidas. Eu tenho tanto medo, confessou ela. Medo de não ser boa o suficiente para você, medo de que sua família mude de ideia, medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Não é bom demais, disse Rodrigo firmemente. É real, é verdadeiro. E se você quiser, pode ser para sempre. Carolina olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade e amor. Eu quero, disse ela finalmente. Quero tentar, quero estar com você, não importa o que venha. E quando se beijaram ali, no pequeno café anônimo, ambos sabiam que haviam tomado a decisão que mudaria suas vidas para sempre. O 23º dia da aposta trouxe uma realidade que Rodrigo não havia antecipado quando tudo começou. Ele estava completamente apaixonado por Carolina e a aposta havia se tornado um peso terrível em sua consciência. Acordou naquela manhã com um nó no estômago, lembrando-se de que faltavam apenas 7 dias para o prazo final e que seus amigos esperariam resultados concretos. A ideia de expor Carolina àquela situação, de revelar que seus sentimentos haviam nascido de uma aposta cruel, o deixava fisicamente enjoado. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de perdê-la por não conseguir encontrar uma forma de sair daquela armadilha o apavorava ainda mais. Carolina, por sua vez, estava vivendo os dias mais felizes de sua vida. Desde que Rodrigo havia conversado com sua mãe e obtido a aprovação da família, ela se sentia como se estivesse flutuando numa nuvem de felicidade. Chegava ao trabalho cantarolando baixinho, realizava suas tarefas com ainda mais cuidado e dedicação, e contava os minutos até os momentos em que poderia estar sozinha com Rodrigo. A diferença social entre eles ainda a assombrava ocasionalmente, mas o amor que via nos olhos dele, a forma respeitosa como a tratava e a aceitação que havia encontrado na família Silva estavam gradualmente dissolvendo suas inseguranças. Naquele dia, Rodrigo chegou à casa dos pais mais tarde que o habitual, depois de uma reunião de trabalho que se estendeu além do planejado. Encontrou Carolina na varanda dos fundos, regando as plantas do jardim de inverno que Cristina mantinha ali. O sol da tarde criava reflexos dourados em seus cabelos, e havia algo de profundamente sereno
na forma como ela cuidava de cada planta com atenção individual. Rodrigo ficou alguns minutos apenas observando-a, sentindo uma mistura de amor intenso e culpa devastadora crescer em seu peito. "Você parece preocupado", disse Carolina quando finalmente notou sua presença. Ela havia desenvolvido uma sensibilidade especial para os humores dele, conseguindo ler suas expressões com uma precisão que às vezes o surpreendia. "Aconteceu alguma coisa no trabalho?" Rodrigo forçou um sorriso e se aproximou dela, envolvendo-a em seus braços por trás, enquanto ela continuava regando uma samambaia delicada. "Nada demais. Só uns problemas chatos que vou resolver", mentiu ele, beijando delicadamente o pescoço dela. Carolina se arrepiou com o toque e se virou em seus braços para olhá-lo melhor. "Tem certeza? Você está diferente hoje." A percepção dela o deixou ainda mais desconfortável, mas ele apenas a beijou suavemente. "Estou bem agora. Estar com você faz tudo ficar melhor." Durante os dias seguintes, Rodrigo tentou desesperadamente encontrar uma forma de resolver a situação da aposta sem machucar Carolina. Considerou confessar tudo para ela, mas temia que ela nunca mais conseguisse confiar nele novamente. Pensou em simplesmente não cumprir os termos da aposta, perdê-la de propósito, mas sabia que os amigos ficariam desconfiados e poderiam acabar descobrindo a verdade de outras formas. A cada dia que passava, sentia-se mais preso numa armadilha que ele mesmo havia criado, e o peso da culpa começou a afetar seu comportamento de formas que Carolina não deixou de notar. No 24º dia, aconteceu o primeiro momento de real intimidade física entre eles. Carolina estava organizando livros na biblioteca quando Rodrigo chegou, visivelmente estressado, depois de uma ligação difícil dos amigos perguntando sobre o progresso da aposta. Ela imediatamente percebeu que algo estava errado e se aproximou dele com a naturalidade de quem já conhecia bem seus momentos de tensão. "O que aconteceu?" perguntou ela suavemente, tocando o rosto dele com delicadeza. "Você está com uma cara terrível." A preocupação genuína na voz dela, a forma carinhosa como tocava seu rosto, a proximidade de seu corpo, tudo isso fez algo dentro de Rodrigo se quebrar. Ele a puxou para seus braços e a beijou com uma intensidade que surpreendeu ambos, como se quisesse se perder nela, esquecer de tudo que não fosse aquele momento. Carolina respondeu ao beijo com igual paixão, sentindo-se finalmente livre para demonstrar a intensidade dos sentimentos que havia desenvolvido por ele. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes e tremendo. "Carolina", murmurou Rodrigo contra os lábios dela. "Eu te amo. Te amo tanto que às vezes dói fisicamente." Era a primeira vez que ele pronunciava essas palavras e elas saíram carregadas de uma verdade tão pura que fez os olhos de Carolina se encherem de lágrimas. "Eu também te amo", respondeu ela, sua voz embargada de emoção. "Nunca pensei que pudesse sentir isso por alguém. Nunca pensei que alguém como você pudesse se apaixonar por alguém como eu." "Não diga isso", disse Rodrigo firmemente, segurando o rosto dela entre as mãos. "Você é a pessoa mais incrível que já conheci. É você quem está fazendo um favor para mim ao me amar." Eles ficaram abraçados ali na biblioteca por um longo tempo, sussurrando palavras de amor, fazendo planos para o futuro, perdendo-se na sensação de finalmente poderem expressar livremente o que sentiam um pelo outro. Rodrigo falou sobre apresentá-la oficialmente aos amigos da família, sobre levá-la para conhecer lugares bonitos, sobre construir uma vida juntos. Carolina falou sobre sua gratidão por ter encontrado um amor tão verdadeiro, sobre como ele havia mudado sua perspectiva de vida, sobre os sonhos que agora se sentia capaz de ter. Nenhum dos dois mencionou as dificuldades práticas que enfrentariam, as diferenças sociais que ainda teriam que navegar, ou os preconceitos que certamente encontrariam. Naquele momento, apenas o amor importava. O 25º dia trouxe um teste inesperado para o relacionamento deles. Durante um almoço de família, onde Carolina estava servindo à mesa, um dos sócios de Eduardo Silva fez comentários desrespeitosos sobre a qualidade dos empregados domésticos hoje em dia,
claramente se referindo a ela de forma depreciativa. Carolina manteve a compostura profissional, mas Rodrigo viu as lágrimas que ela tentava conter e sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Sem hesitar, interrompeu a conversa de negócios para defender Carolina de forma veemente, deixando claro que não toleraria qualquer desrespeito dirigido a ela. Carolina é uma funcionária exemplar e uma pessoa extraordinária, disse Rodrigo, sua voz carregada de autoridade. E espero que todos os convidados desta casa a tratem com o respeito que merece. O silêncio constrangido que se seguiu foi quebrado apenas pela voz de Eduardo, apoiando completamente as palavras do filho. Rodrigo está absolutamente certo. Carolina faz parte desta família, e qualquer falta de respeito com ela será considerada uma falta de respeito conosco. Cristina também manifestou seu apoio, elogiando publicamente o trabalho e o caráter de Carolina. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Carolina abraçou Rodrigo com uma gratidão que transcendia palavras. "Obrigada por me defender", disse ela, chorando de emoção. "Ninguém nunca fez isso por mim antes." "Sempre vou te defender", prometeu Rodrigo, apertando-a contra o peito. "De qualquer pessoa, de qualquer coisa. Você é minha prioridade agora." Naquele momento, Carolina se sentiu verdadeiramente protegida e amada, e Rodrigo se sentiu mais comprometido com ela do que jamais estivera com qualquer pessoa. O 26º dia foi marcado por um momento de vulnerabilidade especial de Carolina. Ela recebeu uma ligação do hospital informando que os exames de sua mãe haviam detectado um problema de saúde que exigiria tratamento prolongado e custoso. Apesar de ter conseguido pagar pelos exames com o dinheiro do trabalho extra, o tratamento estava muito além de suas possibilidades financeiras. Rodrigo a encontrou chorando no jardim, completamente desesperada com a situação. Sem hesitar, ele ofereceu ajuda financeira para custear todo o tratamento da mãe dela. "Deixa eu cuidar disso", disse ele segurando as mãos dela. "Tenho condições de ajudar e quero fazer isso." Mas Carolina, fiel aos seus princípios, recusou educadamente. "Não posso aceitar isso, Rodrigo. Já é muito o que sua família fez por mim. Não posso me tornar um peso financeiro para você." A dignidade dela, mesmo em meio ao desespero, tocou Rodrigo profundamente. Ele entendeu que forçar a ajuda seria desrespeitar seus valores, então encontrou uma forma mais sutil de resolver a situação, conversando discretamente com sua mãe para que Cristina oferecesse um empréstimo que todos sabiam que nunca seria cobrado. Durante esses momentos de crise, o amor entre Rodrigo e Carolina se aprofundou ainda mais. Ele admirava a força e a dignidade com que ela enfrentava as adversidades, enquanto ela se sentia grata por ter encontrado alguém que a apoiava sem tentar diminuir sua independência. Passaram horas conversando sobre suas famílias, suas esperanças, seus medos mais profundos. Rodrigo contou sobre a pressão que sempre sentiu para corresponder às expectativas familiares, sobre como se sentia aprisionado por obrigações sociais que não havia escolhido. Carolina falou sobre seus sonhos de estudar, de dar uma vida melhor para sua família, de construir algo próprio no mundo. O 27º dia trouxe um momento de intimidade que selou definitivamente o compromisso emocional entre eles. Estavam sozinhos na casa, pois Eduardo e Cristina haviam saído para um jantar de negócios e pela primeira vez tinham total privacidade para expressar seus sentimentos sem reservas. Começou com uma conversa íntima no sofá da sala de estar, evoluiu para beijos apaixonados e culminou num momento de entrega mútua que foi marcado por ternura, respeito e amor profundo. "Você tem certeza?", perguntou Rodrigo quando percebeu que Carolina estava pronta para dar esse passo. "Tenho certeza de que te amo", respondeu ela simplesmente, "e tenho certeza de que quero dividir tudo com você." A noite que passaram juntos foi marcada por descobertas mútuas, por uma intimidade que transcendia o físico e tocava as profundezas da alma. Rodrigo se surpreendeu com a naturalidade e a paixão de Carolina, enquanto ela descobriu dimensões do amor que nunca havia imaginado possíveis. Quando amanheceu o 28º dia,
ambos sabiam que haviam cruzado um limiar definitivo em seu relacionamento. Não eram mais apenas duas pessoas que se gostavam. Eram parceiros na vida, comprometidos um com o outro de forma total e incondicional. Carolina acordou nos braços de Rodrigo, sentindo-se completa pela primeira vez na vida, enquanto ele acordou com a certeza absoluta de que queria passar o resto de seus dias com ela. Mas foi também nesse dia que a realidade da aposta voltou a assombrar Rodrigo com força total. Restavam apenas 2 dias para o prazo final, e ele sabia que não poderia mais adiar uma decisão. Diego ligou pela manhã, ansioso para saber se Rodrigo havia fechado o negócio com sua escolhida. A linguagem crua e objetificante que os amigos usavam para se referir a Carolina o deixou nauseado. "Preciso de mais alguns dias", disse Rodrigo, tentando ganhar tempo. "Está quase resolvido, mas não quero forçar a barra." "Cara, você só tem 2 dias", lembrou Diego. "Se não conseguir até lá, você perde a aposta." Depois da ligação, Rodrigo ficou sentado no escritório de seu apartamento por horas, tentando encontrar uma saída que não destruísse a felicidade que havia encontrado com Carolina. Considerou confessar tudo para ela, mas sabia que isso poderia acabar com a confiança que ela havia depositado nele. Pensou em perder a aposta de propósito, mas temia que os amigos descobrissem a verdade e a usassem para machucar Carolina. Estava preso numa armadilha que ele mesmo havia criado, e cada opção parecia levar à destruição da coisa mais preciosa que já havia tido em sua vida. Naquela noite, quando estava com Carolina na casa dos pais, ela notou sua atenção e perguntou novamente se algo estava errado. "Você está diferente há alguns dias", disse ela, acariciando o rosto dele com preocupação. "Pode me contar o que está acontecendo? Prometemos ser honestos um com o outro." A ironia das palavras dela foi como uma punhalada no coração de Rodrigo. Ele queria desesperadamente ser honesto, queria contar tudo, mas não conseguia encontrar coragem para arriscar perdê-la. "É só pressão do trabalho", mentiu ele mais uma vez, odiando-se por cada palavra falsa que saía de sua boca. "Alguns negócios complicados que preciso resolver." Carolina o abraçou com carinho. "Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Estamos juntos agora. Seus problemas são meus problemas também." A generosidade e o amor incondicional dela tornaram sua culpa ainda mais insuportável. Rodrigo percebeu que tinha apenas 1 dia para encontrar uma solução, ou toda a felicidade que haviam construído juntos desmoronaria como um castelo de cartas. Naquela noite, enquanto Carolina dormia tranquilamente em seus braços, Rodrigo permaneceu acordado até o amanhecer, atormentado pela consciência pesada e pela certeza de que o 29º dia seria decisivo para o destino de ambos. Sabia que não poderia mais fugir da verdade, mas também sabia que revelá-la poderia custar-lhe o amor da única pessoa que realmente importava em sua vida. O 29º dia amanheceu com uma sensação de presságio que Rodrigo não conseguia afastar. Havia passado a noite em claro, atormentado pela consciência pesada e pela certeza de que não poderia mais adiar uma decisão sobre a aposta. Carolina chegou ao trabalho radiante como sempre, cantarolando baixinho enquanto preparava o café da manhã para Eduardo e Cristina. Sua felicidade genuína contrastava cruelmente com a agonia que consumia Rodrigo por dentro. Ela havia se transformado numa pessoa ainda mais luminosa desde que assumiram o relacionamento, e a ideia de que sua alegria pudesse se transformar em dor por causa de sua covardia o deixava fisicamente enjoado. Durante a manhã, Rodrigo tentou se comportar normalmente, mas Carolina notou imediatamente que algo estava errado. "Você mal tocou no café da manhã", observou ela quando ficaram sozinhos na cozinha. "E tem olheiras profundas. Não dormiu direito?" Rodrigo forçou um sorriso e mentiu mais uma vez, odiando-se por cada palavra falsa. "Tive uns pesadelos bobos. Nada demais." Carolina o abraçou com carinho, apoiando a cabeça no peito dele. "Quer conversar sobre isso? Às vezes falar ajuda." A ironia da situação era devastadora.
Ela estava oferecendo exatamente o que ele mais precisava, mas ele não podia aceitar sem arriscar perdê-la para sempre. Por volta do meio-dia, Diego ligou novamente, desta vez com um tom mais pressionador. Rodrigo, cara, amanhã acaba o prazo. Você conseguiu ou não conseguiu? Preciso saber por que os meninos estão ansiosos para fechar essa aposta. A linguagem crua e a pressão dos amigos fizeram Rodrigo perceber o quão distorcida e cruel havia sido a situação desde o início. Carolina não era um objeto para ser conquistado numa aposta. Era a mulher que ele amava profundamente, que havia se entregado a ele com confiança total. Consegui, disse ele abruptamente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Ela está completamente apaixonada por mim. Faria qualquer coisa que eu pedisse. Sério, cara? Que incrível! Exclamou Diego do outro lado da linha. Então, amanhã você traz ela para conhecer a galera e provar que ganhou a aposta. Que tal no clube? Podemos marcar um almoço e você apresenta sua conquista para todos verem. A palavra conquista ecoou na mente de Rodrigo como uma blasfêmia. Não sei se é uma boa ideia, começou ele, mas Diego o interrompeu. Cara, eram essas as regras. Ela tem que confessar que te ama na frente de testemunhas e demonstrar que está disposta a qualquer coisa por você. Se você não cumprir isso amanhã, perde a aposta e paga os 500 mil. Rodrigo desligou o telefone sentindo-se preso numa armadilha que ele mesmo havia criado, sem ver saída que não machucasse Carolina. Durante a tarde, Carolina notou que Rodrigo estava cada vez mais tenso e decidiu fazer algo especial para animá-lo. Aproveitou um momento em que Cristina saiu para conversar com ela sobre preparar um jantar romântico para Rodrigo naquela noite. Acho que ele está passando por um momento difícil no trabalho, disse Carolina para Cristina. Queria fazer algo especial para ele se sentir melhor. Cristina, que já havia desenvolvido um carinho genuíno por Carolina, concordou imediatamente e até ofereceu usar sua própria cozinha para que ela preparasse pratos especiais. A generosidade e o cuidado de Carolina, em um momento em que ela nem imaginava a traição que pairava sobre sua cabeça, tornaram a culpa de Rodrigo ainda mais insuportável. Enquanto Carolina preparava o jantar, Rodrigo recebeu uma série de mensagens dos amigos, todos animados com o desfecho da aposta e fazendo piadas cruéis sobre sua empregadinha. Cada palavra era como uma facada em seu coração, porque ele sabia que estavam falando da mulher que amava, que estava naquele momento cozinhando para ele com todo o carinho do mundo. Bruno mandou uma mensagem particularmente venenosa. Mal posso esperar para conhecer essa Carolina amanhã. Deve ser uma comédia ver uma empregada doméstica tentando se passar por namorada de rico. Rodrigo sentiu uma raiva tão intensa que quase jogou o celular na parede. Quando chegou a hora do jantar, Carolina o recebeu com um sorriso radiante e uma mesa posta com capricho especial. Havia preparado todos os pratos favoritos dele, acendera velas, escolhera uma música suave para tocar ao fundo. Espero que goste, disse ela, claramente orgulhosa do resultado. Queria fazer algo especial para você. Rodrigo olhou para aquela mulher extraordinária, que dedicara sua tarde inteira a cuidar dele, sem esperar nada em troca, e sentiu que seu coração estava se partindo. Carolina, começou ele, sua voz saindo embargada. Eu preciso te contar uma coisa. Mas antes que pudesse continuar, Carolina o beijou suavemente e disse, depois do jantar a gente conversa. Agora quero só cuidar de você. A ternura dela, a forma como o tratava como se fosse a pessoa mais importante do mundo, fez Rodrigo perceber que não conseguiria contar a verdade naquele momento. Passaram o jantar conversando sobre planos para o futuro, sobre os sonhos que queriam realizar juntos. Carolina falou sobre sua esperança de estudar, talvez fazer uma faculdade de administração. Rodrigo falou sobre como queria apresentá-la oficialmente para mais pessoas da família, incluí-la verdadeiramente em sua vida social. Cada palavra trocada tornava a situação mais irônica e dolorosa. A noite terminou com eles fazendo amor com uma intensidade emocional que superou qualquer experiência anterior. Carolina se entregou completamente, sussurrando palavras de amor,
expressando gratidão por ter encontrado alguém que a amasse de forma tão completa. Rodrigo tentou gravar cada momento na memória, sabendo que talvez fosse a última vez que poderiam estar juntos daquela forma. Quando Carolina adormeceu em seus braços, ele ficou acordado observando seu rosto sereno, sentindo-se o maior covarde do mundo por não ter coragem de ser honesto com ela. O 30º dia chegou como uma sentença de morte. Rodrigo acordou com a certeza de que precisava tomar uma decisão definitiva. Ou confessava tudo para Carolina e arriscava perdê-la, ou cumpria os termos da aposta e a expunha à humilhação. Não havia uma terceira opção que preservasse tanto seu amor quanto sua integridade. Carolina acordou animada, fazendo planos para o final de semana, falando sobre um filme que queria assistir com ele. Sua alegria inocente contrastava cruelmente com a tempestade que se aproximava. Por volta das 10 da manhã, Diego ligou para confirmar os detalhes do encontro no clube. 12:00 em ponto, cara. Vamos estar todos lá esperando para conhecer sua empregadinha e ver você ganhar os 500 mil. Rodrigo sabia que havia chegado o momento da verdade. Encontrou Carolina no jardim, cuidando das plantas como sempre fazia quando queria relaxar. Carolina, disse ele, sua voz tremendo, preciso te pedir uma coisa. Claro, amor, o que você quiser, respondeu ela, sorrindo com aquela confiança total que depositava nele. Quero te levar para almoçar comigo e meus amigos hoje, no clube da família. Carolina arregalou os olhos de surpresa. Sério? Você quer me apresentar para seus amigos? Quero, confirmou Rodrigo, odiando-se por cada palavra. Eles estão curiosos para conhecer a mulher que me fez tão feliz. Carolina ficou radiante, interpretando o convite como um passo definitivo na oficialização do relacionamento deles. Vou me arrumar especial, então. Quero causar uma boa impressão. Enquanto ela subia correndo para se preparar, Rodrigo ficou no jardim, sentindo-se como Judas preparando a traição. 1 hora depois, Carolina desceu vestindo seu melhor vestido, um modelo simples, mas elegante, que Cristina havia lhe dado de presente. Havia se arrumado com capricho especial e estava visivelmente nervosa, mas empolgada com a perspectiva de conhecer os amigos de Rodrigo. Como estou? Perguntou ela, girando para que ele pudesse vê-la melhor. Você está linda, respondeu Rodrigo sinceramente, sentindo o coração apertar. Sempre está linda. Durante o trajeto para o clube, Carolina fez várias perguntas sobre os amigos dele, querendo saber o que esperar, como deveria se comportar. Rodrigo respondeu vagamente, sabendo que nada poderia prepará-la para a humilhação que estava por vir. Quando chegaram ao clube, Diego, Tiago e Bruno já estavam esperando numa mesa do restaurante, com sorrisos que Rodrigo reconheceu como cruéis. Então, essa é a famosa Carolina, disse Diego quando Rodrigo fez as apresentações. Prazer em conhecê-la finalmente. Nos primeiros minutos, os amigos se comportaram de forma relativamente educada, fazendo perguntas sobre seu trabalho, sua família. Carolina, apesar do nervosismo inicial, começou a relaxar e a participar da conversa com naturalidade. Rodrigo observava tudo com um nó crescente no estômago, sabendo que a qualquer momento a situação explodira. Foi Bruno quem deu o primeiro golpe. Carolina, você sabe que o Rodrigo fez uma aposta sobre você? O sorriso desapareceu do rosto dela instantaneamente. Uma aposta? Perguntou ela, olhando para Rodrigo com confusão. Que tipo de aposta? Tiago riu maliciosamente. Ele apostou 500 mil reais que conseguiria fazer você se apaixonar por ele em 30 dias. E pelo jeito ganhou a aposta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carolina olhou para Rodrigo com uma expressão de choque e incredulidade que se transformou rapidamente em dor profunda e devastadora. É verdade? Perguntou ela, sua voz saindo como um sussurro estrangulado. Rodrigo não conseguiu falar, não conseguiu negar, não conseguiu fazer nada além de olhar para ela com desespero nos olhos. Diego continuou o ataque com crueldade calculada. 30 dias certinhos para fazer a empregadinha se apaixonar perdidamente. E você conseguiu mesmo, né, Carolina?
Você está mesmo apaixonada por ele a ponto de fazer qualquer coisa que ele pedir? As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Carolina, enquanto a realidade da traição se estabelecia em sua mente. Eu era apenas uma aposta, disse ela mais para si mesma que para os outros. Todo esse tempo, eu era apenas uma aposta. Carolina se levantou da mesa com dignidade, apesar das lágrimas que corriam livremente por seu rosto. Com licença, disse ela para os amigos de Rodrigo, mantendo a compostura mesmo em meio à humilhação. Olhou para Rodrigo uma última vez, e ele viu em seus olhos não apenas dor, mas uma decepção tão profunda que o destruiu completamente. Parabéns, disse ela baixinho. Você ganhou. E saiu do clube sem olhar para trás, deixando Rodrigo sentado à mesa, sentindo como se sua vida tivesse acabado de desmoronar completamente. 6 meses se passaram desde aquele dia devastador no clube, e a vida de ambos havia tomado rumos completamente diferentes. Carolina havia pedido demissão no dia seguinte à humilhação, apesar dos protestos veementes de Eduardo e Cristina, que tentaram convencê-la a ficar e prometeram que Rodrigo não voltaria mais à casa enquanto ela não se sentisse confortável. Mas a dor era profunda demais, e ela precisava se afastar de tudo que a lembrasse daquela traição. Conseguiu um emprego numa empresa de limpeza comercial e, com o dinheiro extra que havia juntado, começou a fazer um curso técnico de administração noturno. O trabalho era mais pesado e o salário menor, mas pelo menos ali ninguém conhecia sua história. Rodrigo, por sua vez, havia entrado numa espiral de autodestruição que assustou até mesmo seus pais. Depois que Carolina saiu do clube naquele dia, ele não conseguiu ficar nem mais um minuto na companhia dos amigos. Saiu correndo atrás dela, mas quando chegou à casa dos pais, descobriu que ela já havia ido embora e não voltaria mais. Passou semanas tentando encontrá-la, visitando a casa dela no Capão Redondo. Mas Carolina havia pedido para a família não revelar onde estava trabalhando. A culpa e o arrependimento o consumiram de tal forma que ele mal conseguia trabalhar, mal conseguia dormir, mal conseguia viver sem pensar no que havia perdido por causa de sua covardia e estupidez. Foi sua mãe quem finalmente conseguiu localizar Carolina através de uma antiga colega que trabalhava na mesma empresa de limpeza. Cristina havia insistido para que Rodrigo tomasse uma atitude, que pelo menos tentasse pedir perdão adequadamente, que provasse para Carolina que seus sentimentos haviam sido verdadeiros. Filho, eu vi como vocês se olhavam. Aquilo não era fingimento da sua parte. Se você realmente a ama, lute por ela. Mostre que mudou, que aprendeu com o erro, disse Cristina numa das conversas mais sérias que já haviam tido. Rodrigo descobriu que Carolina estudava à noite numa escola técnica no centro da cidade. Durante semanas, ficou observando de longe, tentando encontrar coragem para se aproximar. Ela parecia diferente, mais magra, mais séria, mas havia uma determinação em seus passos que não existia antes. Estava claramente focada em construir uma vida nova, independente, e isso ao mesmo tempo o orgulhava e o entristecia profundamente. Finalmente, numa noite chuvosa de julho, ele decidiu que não poderia mais viver com aquele peso na consciência e a esperou na saída da escola. Carolina se assustou quando o viu parado debaixo da chuva, esperando por ela. 6 meses não haviam sido suficientes para apagar completamente os sentimentos que tinha por ele, mas a dor da traição ainda estava muito viva. "O que você está fazendo aqui, Rodrigo?" perguntou ela, mantendo distância. "Como me encontrou?" "Precisava te ver", respondeu ele, aproximando-se devagar. "Precisava pelo menos tentar te pedir perdão. Sei que não mereço, sei que o que fiz foi imperdoável, mas... Mas o quê?" interrompeu Carolina, sua voz carregada de mágoa. "Você me usou. Fez eu acreditar que me amava só para ganhar uma aposta estúpida com seus amigos ricos." "Eu te amo", disse Rodrigo desesperadamente. "Sei que é difícil de acreditar depois do que fiz, mas eu te amo de verdade." A aposta foi apenas como tudo começou, mas não foi por isso que continuei. Continuei porque me apaixonei por você de um jeito que nunca imaginei ser possível. Carolina balançou a cabeça,
lágrimas misturando-se com a chuva em seu rosto. Como posso acreditar em você? Como posso ter certeza de que isso não é apenas mais uma mentira, mais um jogo? Rodrigo se aproximou mais, tirando um envelope do bolso interno do casaco. Por que fiz isso? Disse ele, entregando o papel para ela. Abra e leia. Com mãos trêmulas, Carolina abriu o envelope e encontrou um documento oficial. Era uma escritura de doação de um apartamento no nome dela, no mesmo bairro onde estudava, facilitando seu acesso à escola e ao trabalho. Rodrigo, o que é isso? Perguntou ela, incrédula. É uma forma de provar que meus sentimentos são verdadeiros, respondeu ele. Vendi meu carro mais caro, vendi ações que tinha guardadas e comprei esse apartamento para você. Não é um presente condicional, não é uma tentativa de te comprar. É seu, independente do que você decidir sobre nós. É apenas uma forma de mostrar que me importo com sua felicidade mais do que com qualquer coisa. Carolina ficou sem palavras, olhando alternadamente para o documento e para o rosto sincero de Rodrigo. Eu não posso aceitar isso, disse ela finalmente. É muito, é... Por favor, aceita, insistiu Rodrigo. Aceita porque você merece ter um lugar seu, porque merece estudar sem se preocupar com aluguel, porque quero que tenha todas as oportunidades que deveria ter tido desde sempre. Aceita porque mesmo que nunca me perdoe, quero que seja feliz. A generosidade genuína do gesto, sem esperar nada em troca, tocou algo profundo no coração de Carolina. Ficaram ali parados debaixo da chuva por vários minutos, apenas se olhando. Carolina viu nos olhos dele a mesma sinceridade que havia aprendido a amar, mas também uma maturidade nova, uma consciência do erro que havia cometido. Eu te amei de verdade, disse ela baixinho. Mesmo sabendo das diferenças entre nós, mesmo sabendo que poderia dar errado, eu me entreguei completamente. E você destruiu isso. Eu sei, respondeu Rodrigo, sua voz embargada. E vou carregar essa culpa para o resto da vida. Mas se você me der uma chance, uma única chance, vou passar todos os dias provando que mereço seu perdão. Carolina o estudou em silêncio, vendo a transformação que 6 meses de arrependimento haviam operado nele. Não era mais o homem arrogante e inconsequente que havia conhecido inicialmente. Era alguém que havia aprendido o valor real do amor, que havia perdido a coisa mais importante de sua vida por orgulho e estupidez, e que estava genuinamente arrependido. Uma chance, disse ela finalmente. Apenas uma. Mas vamos devagar. Vamos nos conhecer de novo, como se fôssemos 2 pessoas diferentes, porque somos diferentes agora. O sorriso que iluminou o rosto de Rodrigo foi mais belo que qualquer coisa que Carolina havia visto. Obrigado, disse ele, segurando delicadamente as mãos dela. Prometo que não vou desperdiçar essa oportunidade. E ali, debaixo da chuva fina de julho, começaram a reconstruir um amor que havia sido quebrado pela mentira, mas que agora tinha a chance de se tornar ainda mais forte, baseado na verdade, no perdão e na segunda chance que ambos mereciam. 1 ano depois, Carolina estava formada em seu curso técnico e trabalhando como assistente administrativa numa empresa que Rodrigo havia ajudado a conseguir, não através de influência ou favorecimento, mas recomendando-a com base em seus méritos reais. Eles haviam se casado numa cerimônia simples, com a presença das 2 famílias, que se uniram de forma natural e carinhosa. Eduardo e Cristina tratavam Carolina como a filha que nunca tiveram, enquanto a mãe e o irmão dela haviam encontrado na família Silva um apoio genuíno e respeitoso. A história deles se tornou um exemplo de que o amor verdadeiro pode superar erros, orgulho e diferenças sociais, desde que haja arrependimento sincero, perdão generoso e a disposição de ambas as partes para construir algo novo e melhor sobre os escombros do que foi destruído. E assim chegamos ao final de mais uma história aqui no nosso canal. A jornada de Rodrigo e Carolina nos ensina que todos cometemos erros, mas o que define nosso caráter é como lidamos com as consequências desses erros e se estamos dispostos a lutar pelo que realmente importa:
O amor verdadeiro não é perfeito, não é fácil, mas quando é real tem o poder de transformar, perdoar e construir pontes sobre os abismos que nós mesmos criamos. Muito obrigado por acompanhar mais esta história. Deixem seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem com quem vocês amam. Até a próxima!